Bom dia, galera! Vamos refazer os designs de Tenoma-kun? E bem, antes de tudo, eu queria meio que conversar aqui com vocês para agradecer a todos que apoiaram o primeiro vídeo. Eu realmente não esperava que ele iria viralizar tanto, eu fiquei em choque bastante. Então, em troca, eu tô fazendo um vídeo mais bem trabalhado. Considerem isso um presente de Natal. E eu queria falar um pouco e explicar sobre designs para vocês, tanto para algumas pessoas que não sabem o que é, ou para algumas que estão querendo aprender mais sobre isso. Mas o que é design? Design é a idealização, criação, desenvolvimento, configuração, concepção, elaboração e especificação de produtos normalmente produzidos industrialmente ou por meio de sistemas de produção em séries demandadas padronização dos componentes e desenhos normalizados. E por mais que design seja algo simples, é bem importante, já que caso ela não for bem feita, a gente tem resultados como o Tenoma-kun, que tem simplesmente designs horríveis. E design em si vai para tudo que você pode imaginar: personagens, cenários, músicas e entre muitos exemplos que eu não vou ficar aqui me prolongando. Tá, mas o que a gente pode considerar então um design bom, tanto para personagens como em geral? Bem, para isso eu vou usar dois exemplos que são minhas séries favoritas, My Little Pony e Galaxy Wonder. E bem, na primeira oportunidade que tiver eu vou citar essas séries, então sejam pacientes, por favor. E bem, particularmente eu acho que Galaxy Wonder é um ótimo exemplo disso, de maneira não simples, já que em muitas cenas os protagonistas acabam conseguindo se mesclar com o fundo, e também que cada personagem meio que combina com a temática e até mesmo o título da série, já que Galaxy Wonder se passa num espaço, em uma galáxia, como o próprio nome já diz. Então eu acho que ele é um exemplo perfeito. Não só isso, também como os protagonistas em si se encaixam perfeitamente. Para isso a gente já vê aí meio que em outra área que está conectada a design, que é a teoria das cores. Já que o Wander ele é laranja e a Silva é azul. E os dois têm cores que, para quem não sabe, são nomeadas de cores complementares. Que, para quem não sabe, são quando na paleta de cores as duas elas são distantes, mas que conseguem fazer uma linha reta entre elas, assim criando uma estranha combinação que é harmoniosa, digamos. Mas Galaxy Wonder é um desenho que ele é bem complicado para explicar isso, então vamos pegar o mais simples: My Little Pony. Como um exemplo, eu vou usar as Main Six de My Little Pony, já que a aparência delas bate exatamente com a personalidade e o elemento que elas são. Em específico, eu vou usar a Fluttershy e a Pinkie Pie. A Fluttershy, ela é uma personagem gentil e tímida. A gente pode ver isso principalmente na paleta de cores dela, que é uma paleta com cores mais suaves, e até os próprios olhos dela, que são olhos que realmente você consegue perceber que deixam a personagem mais suave. E a Pinkie Pie é um outro ótimo exemplo disso, já que ela é uma personagem completamente ao contrário da Fluttershy. Ela é uma personagem bem energética, com cores da paleta que realmente são chamativas, além de que o cabelo de tanto a Pinkie Pie quanto a Fluttershy meio que já revela um pouco disso. Mas tem uma pessoa que acabou comentando no meu vídeo que acabou dizendo que o que eu tava falando não fazia muito sentido, já que ela tinha um personagem que tinha uma cara de alguém grosso e durão, mas que era um amor de pessoa. E bem, eu não irei estar expondo ela, e para a pessoa que comentou isso, tá bom? Isso não é meio que um hate pra cima de você, eu só quero explicar isso, tá bom? Espero que não fique mal com isso, beleza? E bem, eu vou ser sincera, eu não sei se tem um nome específico para isso, e eu não irei parar as minhas gravações só para pegar um nome caso isso exista, tá bom? Mas eu particularmente chamo isso de design enganoso. E bem, para dar um exemplo mais fácil disso, vamos usar, obviamente, My Little Pony. Em específico, uma personagem que se chama Cozy Glow. E bem, ela é uma vilã que aparece lá pro final da série, onde ela é uma criança que usa da sua aparência fofa para enganar as Main Six e o povo de Ponyville. Algo que eu particularmente gosto bastante. Eu amo personagens que têm um design enganoso. Só que tem um porém. Se você não fizer isso da maneira adequada, você vai criar um péssimo personagem.
A gente pode levar um péssimo exemplo disso como o Duca em si, já que ele tem uma aparência que não bate nem um pouco com a sua personalidade. Mas a gente acaba saindo da área de design e vamos para outras áreas que acabam fazendo o personagem ser um personagem bom, legal, interessante, ou um personagem completamente cagado. Se você for parar para ver na série de My Little Pony, a Cozy Glow, quando ela não está sendo meio que uma falciane, meio que o design acaba não atrapalhando isso em geral. E por quê? Simples, porque no meio disso a gente tem as expressões, a atuação da dublagem dela, a atuação da personagem em si e até mesmo a movimentação dela, que acaba ajudando completamente em tudo isso. Ou seja, caso você não faça isso de uma maneira muito bem feita e cuidadosa, você vai acabar criando um péssimo personagem, tipo o Duca em si mesmo. E eu tô citando a Cozy Glow porque ela é uma das mais fáceis de citar, mas a gente tem vários outros exemplos, tipo o Gideon de Gravity Falls, o John Doe e etc. E bem, eu só queria explicar isso mesmo, tá bom? Eu não quero me estender muito aqui, eu só queria que todos vocês soubessem mais ou menos um pouquinho disso. E também para algumas pessoas aprenderem, já que eu ouvi algumas pessoas comentando que meio que aprenderam um pouco com o que eu falei no último vídeo. E é isso, sem enrolação, vamos começar o vídeo. Hey Lois, what's going on here? Uma coisa que eu tenho que dizer sobre o ceifador na série Tenno Raccoon é... ele é ridículo. O personagem dele é totalmente ridículo. A aparência desse indivíduo é muito genérica, parece aqueles Gacha Life de 2018 de um lobo que é um namorado da protagonista, que é um demônio junto. É igualzinho, mano. É igualzinho. E outra, mano, a série em si faz a gente meio que, sei lá, ter medo dele, bota um suspense pra no final ele ser um furry de olho preto com uma pupila vermelha. É muito paia, cara, é muito genérico. Me faz até rir, sinceramente. Esse personagem, por mais que ele apareceu por pouco tempo, ele não conseguiu, ser lembrado. Eu acho que todo mundo que viu Tenno Raccoon nem deve se lembrar direito desse personagem, só vai estar se lembrando porque eu tô falando dele agora. Mas se a pessoa falar Tenno Raccoon, esse personagem não te vem à cabeça, o que é um negócio que é preocupante, porque pelo visto ele era pra ser um dos protagonistas. Então, para refazer ele, eu decidi me inspirar principalmente no Black Hat, no Bill Cipher e na versão antiga do Alastor. Para esse universo de Tenno Raccoon, eu escolhi que ele seria como se fosse um trapaceiro, digamos. Ele faz contrato com as pessoas e ele cumpre. Só que não de uma maneira que a pessoa esperava, e sim na maneira dele. Então, por mais que ele seja um trapaceiro, ele não é totalmente um mentiroso, digamos. Eu vi muito potencial desperdiçado nesse personagem, sério, isso me dá uma raiva, que vocês não têm noção. É triste, mano. É triste. E eu devo dizer que esse eu acho que foi um dos que eu mais mudei, se não o que eu mais mudei. E sinceramente eu gostei bastante dessa minha versão, principalmente dos olhos dele, que eu fui para um lado mais cartunista, digamos. Por mais que meu estilo seja cartunista em si, mas vocês entenderam, né? E cara, só agora que eu tô narrando por cima das page paint que eu tô vendo que a mão dele tá um treco horroroso. E também o braço dele tá torto, cara, o braço dele tá torto. Mas bem, foi isso o redesign dele. Eu odeio você, ceifador. Quando se eu te encontrar na rua, eu vou meter a paulada pra cima de você. De coração, essa personagem aqui é a segunda mais ridícula que tem no seriado, só perdendo pro ceifador. Porque, ela é uma ditadora que foi bem inspirada na Abuela de Encanto. A gente pode ver isso principalmente, eu acho que pelo cabelo, como ela age. Você vê que teve uma forte inspiração ali. Só que meio que o Lucifer Flix estava querendo que ela fosse uma segunda Abuela.
sendo que não ia dar certo de qualquer maneira, porque a Abuela no filme de Encanto, ela é apenas a líder de uma vila, enquanto em Tenno Raccoon, a droga da imperadora é uma ditadora. Então meio que você vê que não ia dar certo, e mesmo assim, o Lucifer olhou pra ideia e falou: ai, com certeza vai dar certo. E fica ridículo, porque o povo da cidade inteira desrespeita ela. Tem uma cena que ela tá cozinhando e mano, é totalmente ridículo ver uma ditadora, a droga de uma ditadora. Não tô falando de imperadora, eu tô falando de uma ditadora agir como se fosse a Abuela de Encanto. Além de que dá pra perceber que Lucifer muito provavelmente dormiu nas aulas de histórias ou só faltou mesmo. Porque pra ele achar que uma ditadora age assim, é bem estranho, sinceramente. Mas para refazer ela, eu decidi me inspirar bastante no filme O Ditador, um filme do Charlie Chaplin muito bom, tem de graça no YouTube e recomendo muito você ver. E uma coisa que eu tentei fazer é que, diferente da paleta de cores do Duca, a paleta de cores dela é uma paleta mais fria, se você perceber. Quer dizer, é bem óbvio perceber isso, na verdade. Pra essa personagem também, eu me inspirei na Starlight Glimmer, de quando ela aparece pela primeira vez na 5ª temporada, nos últimos episódios finais. Não vou lembrar qual é o número dos episódios agora, nem o nome, desculpa. Eu não sei se é só eu, mas parece que o Lucifer também se inspirou na Starlight Glimmer quando ela era aquela líder e fundadora daquela aldeia lá, Aldeia Misteriosa, se eu não me engano o nome. Porque, sei lá, dá pra sentir que as duas personagens meio que se combinam, digamos. Talvez eu só esteja falando abobrinha, mas, sei lá, fica a dúvida aí no ar. E esse foi o resultado final dela. E agora vamos pro próximo personagem. O último, finalmente. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Vocês se lembram quando eu falei que o Ceifador era o personagem que eu mais mudei? Então, esqueci essa ideia. Essa versão do Duca aqui foi o que eu mais mudei. Ela ganhou o prêmio, parabéns. Para esse design, eu me inspirei muito, principalmente em um comentário que eu recebi no último vídeo, de um canal chamado Autor Dimensões, onde ele falava que o Duca parecia um alien do Ben 10. Então eu lembrei desse Duca pegando fogo, que é literalmente um plágio de My Little Pony. Literalmente um plágio, o cara não copiou só na aparência, ele copiou no modo de agir da droga do pônei. É bizarro. Então, graças a esse comentário, eu decidi pegar o Chama, que é meu segundo alien favorito, pra me dar uma inspiração pra fazer esse design do Duca modo furioso. Então, queria agradecer bastante ao autor de Dimensões, porque eu não sabia o que colocar como último personagem aqui desse vídeo. Por isso que o vídeo parou, porque eu não sabia o que fazer. Então, obrigado mesmo. Você me tirou de um buraco que eu não via uma luz. Porque eu não tava a fim de refazer outros personagens, porque, sei lá, eles só não eram importantes ou o design já era bom, digamos. Diferente do design original desse Duca aí, pegando fogo, eu decidi colocar um tom mais azulado nele. E por quê? Simples, porque um fogo azul existe, que é uma combustão completa do oxigênio. Então, sendo o fogo mais forte e quente que existe. Pra você ter noção, ele chega a mais de 2000 graus Celsius. E bem, eu decidi meio que mesclar isso, porque eu acho que ficaria bem legal. E também porque meio que dá um contraste, assim, do Duca. Porque a paleta do Duca original é mais puxada pro vermelho, enquanto o dele todo pegando fogo é puxado pro azul. Então eu acho que ia dar uma brincadeira bem legal isso, sinceramente. E eu acho que ficou bem perceptível a minha inspiração que eu tive do Chama, porque eu não vou mentir, de todos os aliens eu acho o Chama com o design mais bonito. Eu simplesmente acho incrível como o povo que criou Ben 10 teve essa ideia de design, porque eu acho lindo a aparência do Chama. Então eu decidi atrelar isso ao Duca, mas eu fiz do meu jeitinho, obviamente.
E sinceramente eu acho essa versão aqui do Duca também bem fraquinha, digamos. Eu acho que ela poderia ter aparecido só no final do episódio. Literalmente inverter o ceifador com esse negócio do Duca. Porque pra quem não sabe, essa aparência aí do Duca aparece, se eu não me engano, lá no meio do episódio. Eu acho que não devia aparecer. Ficaria uma surpresa legal, digamos, se aparecesse só no final do episódio. Porque eu não acho que faria sentido aparecer no meio. Mas é isso, não tem muito o que falar, a não ser falar mal disso. Na verdade, nem dá pra falar mal, porque esse negócio nem apareceu direito no seriado. Mas esse foi o resultado final. E é isso. Eu não sei como encerrar esse tópico. Sua mãe tá sabendo que você gosta de rapaz? E talvez esse seja o último vídeo dessa saga. E eu digo talvez porque eu não quero fazer os outros personagens. Eu acho que a aparência deles já estão bem ok, sinceramente. E também porque, por enquanto, é só isso que a gente tem de Raccoon. Se o Luciferflix tiver a coragem de lançar um segundo episódio e mais personagens aparecerem, com certeza eu vou refazer os designs, tá bom? Não se preocupem com isso. Mas, por enquanto eles não aparecem, eu vou ficar aqui esperando. E é isso, praticamente. E, claro, Luciferflix, se você estiver vendo esse vídeo, eu vou relembrar. Você me tem adicionado no Discord. Se não tiver, me adiciona lá, literalmente só Belname, meu nome, é o mesmo pacote do nome do meu canal. E até algum dia, porque possivelmente eu vou esquecer a senha do canal e só vou relembrar da existência dele daqui a uns 2 anos. Falou!